Meus irmãos, vamos à palavra de Deus? Nós já tivemos um culto pela manhã aqui. Hoje pela manhã aqui, se você não vem na oração, irmão, você está perdendo. 8 horas da manhã nós temos oração aqui, é uma bênção. Deus derramou poder aqui na oração hoje, o culto foi uma bênção. Louvor, pregação, tudo muito abençoado. Deus está fazendo grandes coisas em nosso meio. E agora não é diferente, nós continuamos o culto, só mudou o idioma, né? Estava em inglês e agora em português. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10. Romanos, capítulo 10. Eu não sei se eu consigo pregar tudo que Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu estou com o coração transbordando com essa palavra, mas eu vou tentar de maneira rápida e concisa falar para você aquilo que o Senhor tem transmitido ao meu coração. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, ou melhor, versículos 13 ao 15. Versículos 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém. Palavra que todos nós conhecemos, palavra simples do apóstolo Paulo à igreja de Roma. São perguntas, são afirmações e perguntas aqui que ele faz à igreja de Roma. Parece que o apóstolo Paulo não só previa o crescimento da igreja, mas ele tinha uma preocupação em si. Existe, e eu não quero aqui com isso fazer crítica, eu só quero falar como a título de conhecimento. Existe uma ala evangélica que diz que Deus já predestinou aqueles que hão de ser salvos, ou aqueles que hão de ser salvos. Eu não quero entrar na questão doutrinária dessa palavra, mas eu quero dizer que por causa dessa doutrina, muitos não pregam o evangelho. Se Deus já predestinou para você ser salvo, não importa o que vai acontecer, você vai ser salvo. Não importa como você viva, você vai ser salvo. Eu não quero entrar aqui na onisciência de Deus. Eu disse aqui que eu não vou falar de doutrina. Não é uma questão doutrinária agora. É só a título de conhecimento. Mas as Escrituras e o próprio Jesus nos faz entender e nos determina que temos que pregar. Muitas vezes, e eu vou puxar a sua orelha hoje e a minha, nós estamos dentro da igreja e frequentamos os cultos, a oração, oramos para que Jesus salve, mas nós não pregamos. O apóstolo Paulo, ele começa com uma afirmação muito linda, essa porção da palavra. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O salmista, usado por Deus, diz: invoca-me no dia da tua angústia e eu te ouvirei. Jesus, ele diz: vinde a mim, que é uma outra forma de invocação do nome dele. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Deus usando a boca do profeta Jeremias quando diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Mas
Paulo nos coloca numa situação muito complicada, porque ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, se você ler o versículo 16, ele vai dizer que nem todos vão obedecer, que nem todos vão ouvir o evangelho. E ele faz uma citação do profeta Isaías e diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Ora, nós conhecemos a Bíblia. Nós vamos entender que, por exemplo, eu sempre cito aqui o profeta Jeremias. É o profeta que Deus chamou para anunciar o nome dele nas nações. Ele diz: desde o ventre da sua mãe eu te conheci, eu te formei e te dei por profeta às nações. Tudo que eu te mandar falar, tu vai falar. Aquilo que eu te mandar fazer, você vai fazer. Deus deu a ele a promessa que todo pastor queria ter. Ou tem, né? Mas, a despeito de Jeremias ter anunciado, se você pegar o capítulo 25 de Jeremias, depois o capítulo 30, 31 de Jeremias, você vai ver ele falando assim: olha, vocês não ouviram. Eu preguei de dia, de tarde, de noite, eu fui para a porta da cidade, para a porta do templo, do palácio, e anunciei, e a despeito de eu ter anunciado, vocês não quiseram ouvir. Então, existem aqueles que não vão ouvir, mas a questão aqui é que Paulo está dizendo: mas todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, ele começa então as perguntas. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E aí você diz assim: pastor, tem muita gente que conhece Jesus, mas não crê. Mas tem gente que pensa que conhece e não crê porque não conhece. E ele continua a pergunta: quem ou como crerão naquele de quem não ouviram? E é aqui que eu quero parar um pouquinho com você, porque eu estive numa pequena reunião, e antes dessa reunião eu tive pensando em algumas coisas aqui, e hoje é o segundo domingo do mês, e nós falamos tanto em missão, falamos tanto em evangelho, mas pouco fazemos, né, entre aspas, por missões. Pouco fazemos de evangelismo. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: como crerão naquele de quem não ouviram? Não, pastor, aqui, olha, você conversa com todo brasileiro, todo português já ouviu falar de Jesus. Quem disse? Quem disse que eles ouviram falar o evangelho verdadeiro? Porque o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ontem à noite eu postei um videozinho em algum país hispano. Uma pessoa na beira de um prédio para pular. Talvez você não tenha visto ainda, mas depois você dá uma olhada. A pessoa na beira de um prédio para pular, para se suicidar. E uma mulher lá de baixo começou a falar: Jesus te ama! Jesus te ama! Jesus te ama! Cristo te ama! E começou, enquanto ela falava, nos intervalos que ela falava, eu repreendo a morte em nome de Jesus. Ela começou a orar e declarar que Jesus amava aquela pessoa. A pessoa que estava aqui no outro prédio filmando, começou a orar também e repreendeu o espírito de morte. Aquela pessoa que estava com os 2 pés para fora, coloca um pé para dentro. E aquela mulher ganha força e começa a repreender o espírito de morte e dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Ele se importa com você. E daqui a pouco aquela pessoa coloca os 2 pés para dentro. E aquela mulher começa: eu repreendo o espírito de morte, eu repreendo o espírito de morte, em nome de Jesus. E aquela pessoa cai desmaiada em cima do prédio. E não se suicida, porque o Senhor Jesus se importa com almas, e há poder no evangelho. E às vezes a gente fala assim: não, tudo esse povo aí já ouviu. Nós julgamos aqueles
que a gente pensa que já ouviu. E vocês não sabem como as pessoas estão quebradas. Irmãos, se nós às vezes estamos quebrados dentro da igreja, talvez seja só eu, talvez você esteja melhor do que eu. Mas às vezes nós estamos quebrados, eu não estou falando financeiramente não é só financeiramente. Eu estou falando de espírito, de emoção, psicologicamente. Todos nós passamos por problemas e nós nos declaramos cristãos, temos Jesus. E às vezes nós estamos quebrados aqui. Você entra aqui na igreja assim: Senhor, fala comigo hoje. Que a tua palavra fale comigo hoje. Deixa eu dizer, Jesus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele se importa com você. Ele se importa com o seu problema, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com aquilo que você tem passado. E às vezes nós estamos aqui assim, você não sabe como as pessoas estão lá fora. Porque muitas vezes existe um sorriso no rosto, mas você não sabe que o coração está quebrado, que o emocional está em pedaços, que a pessoa está passando por problemas. E uma palavra sua pode mudar toda a história. Como crerão naquele que não ouviram? Como que eles crerão naquele de quem não ouviram? Você não teve ainda a coragem, a ousadia de dizer assim: o Senhor Jesus Cristo se importa com você. O Senhor Jesus te ama. E nós sabemos o poder que há nessa palavra. Mas às vezes a pessoa está na nossa frente, no nosso lado, e você não tem a sensibilidade de sentir que essa pessoa precisa de uma palavra. E às vezes as pessoas não estão precisando só de uma palavra. Às vezes elas não estão precisando de nenhuma palavra. Elas estão precisando de um ombro, de um ouvido, de alguém que possa gastar um tempo com ela sem julgar, sem apontar o dedo, sem falar besteira. Porque se você fizesse isso, ou se você tivesse feito aquilo... Não, irmãos, tem hora que a gente só precisa ouvir. Ontem alguém me ligou, quebrado, moído. E começou a falar, e eu fui ouvindo, e depois de uns 15, 20 minutos, eu falei: eu vou orar com você. Eu vou orar por você. E essa pessoa falou assim para mim: obrigado por ter me emprestado o seu ouvido. Eu estava explodindo aqui, eu não sabia mais o que fazer. Irmãos, as pessoas estão morrendo sem Deus. Nós nos enclausuramos no nosso mundinho evangélico e as pessoas estão morrendo. E como ouvirão daquele de quem não ouviram? Existe uma responsabilidade sobre a sua e a minha vida. Para de falar da sua igreja e comece a falar do seu Jesus. A sua igreja não pode transformar, mas no nome de Jesus é poderoso e transforma vidas. A sua placa não leva ninguém para o céu, mas o nome de Jesus, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Aleluia! É o nome de Jesus, é o nome de Jesus que tem que ser anunciado. E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Igreja do Senhor Jesus, nós podemos fazer tudo, ter todas as benesses nessa terra, nós podemos ter todos os departamentos funcionando na igreja perfeitamente, mas se nós não ganharmos almas, nós não estamos fazendo nada, porque almas é o alvo principal de Deus. São almas que o Senhor procura. São almas, Jesus veio para salvar, para buscar o que se havia perdido. Jesus veio para dar vida, vida com abundância, e tem gente dentro e fora da igreja vivendo miseravelmente, enquanto Jesus diz assim: ah, se você conhecesse quem fala contigo e o dom de Deus que há, você me pediria água e eu te daria água viva, que te transporta para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Aleluia. Como ouvirão se não há quem pregue?
E a próxima pergunta é: como pregarão se não forem enviados? Mas aqui não serve para a igreja. Aqui não serve de desculpa para nenhum de nós. Ah, pastor, eu nunca fui enviado como missionário, como missionária, como evangelista. Nada disso serve para nós. Jesus enviou 70 discípulos antes mesmo dele morrer. Depois Jesus, em Mateus 28, não sei se você lembra dessa palavra, mas ela é bem conhecida. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas as quais eu vos tenho mandado. Marcos 16:15, Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Onde está esse povo? Onde está esse povo? Você perdeu a oportunidade de levantar a mão e dizer: estou aqui, pastor. Aleluia, glória a Deus. Nós somos o povo, mas nós precisamos ter ousadia de Deus. Nós precisamos estar com Deus. Nós precisamos tirar esse evangelho aqui, da Bíblia e colocar no nosso coração. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, não é debaixo do seu braço, não é dentro da sua bolsa, não é dentro do seu carro, porque isso aqui eu posso jogar no chão, rasgar, pôr fogo, cuspir, pisar em cima, e não vou fazer porque eu respeito a palavra de Deus. Mas é um livro. Agora, ela aqui dentro ninguém tira. Ela aqui dentro ninguém tira. Eu li um livro de um missionário chinês, que eles conseguiram, quando começou o comunismo, aquela época de perseguição, eles conseguiram esconder uma Bíblia, porque todas as Bíblias foram queimadas. E o que eles fizeram? Eles arrancavam 3, 4 páginas da Bíblia e distribuía. E cada um foi decorando as suas 3 ou 4 páginas. Quando a igreja se reunia secretamente, eles tinham a Bíblia toda aqui e aqui. Pode rasgar a nossa Bíblia, pode queimar a nossa Bíblia. Gênesis de 1 a 3, o irmãozinho levantava lá e tinha Gênesis na cabeça e no coração. Mateus 28, tinha lá alguém com Mateus. Salmo 119, alguém sabia uma parte, outro sabia outra parte, mas a igreja estava reunida e a palavra de Deus estava neles, porque eles tinham essa vontade, esse desejo. Agora nós temos a Bíblia, não é? Eu tenho umas 20 de estudo. Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia de estudo para casais, Bíblia de estudo plenitude, Bíblia de estudo de obreiro, Bíblia de estudo disso. Tem estudo lá para nunca mais você ir para o inferno. Você com certeza deve ter uma Bíblia em inglês, uma em português, alguns têm em espanhol. Temos Bíblias, mas alguns de nós não se preocupam em lê-la, em comê-la. Tem um vídeo muito conhecido na internet, no YouTube, você pode pegar Bíblias sendo distribuídas para os nossos irmãos chineses, underground, debaixo da terra, numa sala escura. E as caixas chegam, e tem umas 2 ou 3 irmãzinhas que pegam a Bíblia assim daquela caixa. Esse vídeo é bem famoso. E ela pega assim, começa a colocar no peito, abraça e chora,
porque tem 40 ou 50 anos que eles não têm acesso à palavra de Deus. O salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A gente guarda na prateleira. Deixamos de anunciar Jesus, deixamos de anunciar porque nós somos fracos de Bíblia. Irmão, se nós conhecêssemos o poder que tem nessa palavra, Jesus disse: errais por não conhecer o poder de Deus e nem a sua palavra. Se nós conhecêssemos o poder de Deus que há na palavra dele, você não deixaria de anunciar. Mas nós temos um mal muito grande dentro de nós. É o mal da familiaridade. Nós estamos tão familiarizados com Deus que nós negligenciamos aqueles que não têm Deus. Como pregarão se não forem enviados? Você foi enviado por Deus. Aliás, se você está aqui, você é um enviado. Sabe por quê? Porque eu poderia chamar cada um de vocês aqui para me contar a sua história em público. Como que você veio parar aqui? E todos nós temos uma história diferente, iguais em algumas coisas, mas diferente. Mas sabe o que nós temos em comum? Nós temos a presciência de Deus e o poder de Deus, que nos trouxe juntos, nos colocou aqui. E eu vou falar para você profeticamente hoje: você está aqui nessa cidade para um propósito maior do que você imaginava. O Senhor nos trouxe aqui para um tempo diferente, para um tempo difícil, para um tempo que você não esperava, porque seria melhor passar o que a gente está passando na nossa terra. Lá é mais fácil. Lá a gente fala o idioma melhor, a gente se comunica melhor, não é? A gente tem todos os documentos necessários. Mas Jesus te queria aqui. E talvez você nunca se perguntou por quê. Será que você já falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Você já deve ter perguntado para você mesmo, mas e para Deus? Senhor, qual é a sua vontade na minha vida aqui em Fall River, irmão? Não tinha um lugarzinho melhor para a gente chegar? Não estou falando mal da cidade, mas não tinha uma cidade mais bonita, mais rica, né? Para a gente vir? Nós viemos para Fall River. Aí as pessoas falam: Fall River é cheio de pobre, é cheio de gente que vem de outros lugares aqui para as comunidades, isso, aquilo, e a gente cria um monte de coisa. Mas e aí, o que nós estamos fazendo? Temos aqui colônias de portugueses, brasileiros, hispanos, de diversos países, chineses, vários países aqui, cambodianos. E o que é que nós estamos fazendo em relação a anunciar o Evangelho? E ano após ano, nós vamos passando, e as coisas vão acontecendo, e nós não nos apercebemos que o escritor aos Hebreus diz que aquele dia vai se aproximando. Ele diz que é só mais um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus voltará. E deixa eu dizer uma coisa para você: Ele não vai olhar para você o que você tem, a sua conta bancária, o tipo do carro que você tem e o quanto você ganha por semana. Tem um hino, não sei se a gente cantou aqui hoje, né? Posso tendo as mãos vazias. Eu quero agradecer o pastor Andrew, porque eu esqueci de fazer os negócios aqui, ele fez. Pastor Andrew, thank you. I forgot to do the proclaim. How did you do that? Thank you so much. Como que eu, tendo as mãos vazias, posso me apresentar diante de Deus? Eu vou puxar a sua orelha de novo. E mais uma vez,
focamos em nós. O nosso egoísmo cristão vai além de qualquer medida. Oramos para a bênção de Deus para nós. É pecado, pastor? Não é pecado. Mas seja sincero com você mesmo e não responda para mim. Fala com Deus. Quantos aqui, não vou dizer hoje, mas essa semana orou para que Jesus salve almas, para que você seja um canal de bênção para ganhar almas para Jesus? Focamos nos nossos problemas. Enquanto o Senhor fala, e nós mostramos aqui domingo passado, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você está aqui, é porque o cuidado e a mão de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus está sobre a sua vida, amém? Ela está sobre a minha. E nós focamos muito em nós mesmos. Eu estou passando por isso. Eu estou passando por aquilo. Sabe o que acontece? Qualquer dia eu vou ensinar aqui sobre Jó. Aliás, a primeira semana de outubro, na primeira sexta-feira de outubro, começa aqui às 7:30 da noite a nossa escola bíblica. E esse trimestre vai ser sobre Jó. Você não pode ficar de fora, porque se você quiser aprender Bíblia, é escola bíblica. Se você quiser aprender com profundidade a Bíblia, é escola bíblica. Sexta-feira, 7:30 da noite, a primeira sexta-feira de outubro. Como você já vai estar vindo para a oração, não vai mudar nada. Você só vai chegar e orar e depois ficar na escola. Irmãos, Jó passou 40 capítulos ou 37 capítulos da sua vida, não fala o tempo, sofrendo. No capítulo 37 para o 38, Deus vem falar com Jó. E aí Jó tinha um monte de pergunta para Deus. Jó, às vezes ele perguntava as coisas e aí Deus vem para responder as perguntas dele, mas Deus não responde. Deus responde com outras perguntas. Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu colocava no firmamento as estrelas? E Deus começa a fazer uma série de perguntas a Jó. E Jó viu que ele era tão insignificante e tão egoísta com relação ao seu próprio problema, que depois de ele ter um encontro com Deus, ele fala assim: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quanta gente tem vivido na igreja e tem conhecido a Deus de ouvir falar? É porque o pastor prega, é porque na igreja ensina, mas o Senhor quer ter um encontro contigo e Ele quer mudar a sua história. E quando Jó tem um encontro verdadeiro com Deus, Jó, ele muda o esquema, ele deixa de orar por si, lamentar dos seus problemas, porque Jó, ele ficou tão triste um dia que ele falou assim: apaga do calendário o dia que eu nasci, o dia que disse nasceu um varão. Ele ficou tão chateado que ele não queria nem fazer aniversário mais. Aí, quando ele tem um encontro com Deus, ele para de orar por ele, para de orar pelos seus problemas e começa a interceder pelos seus amigos. Os amigos da onça, né? Que acusaram ele de adultério, de pecado, de um monte de coisa. E aí ele começa: Senhor, abençoa o meu amigo fulano, abençoa o Bildade. E ele começa a falar dos amigos dele. E a Bíblia diz assim: e quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Quer ter sua vida transformada? Comece a orar pelo seu irmão, pela sua irmã. Comece a orar por alguém que você conhece. Comece a orar pelos outros. Deixa que Deus cuida de você. Deixa que Ele cuida de você. O Senhor, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe como você está. Mas quando você ora pelos outros, o Senhor cuida de você e atende o outro. E aí, o cativeiro de Jó foi mudado. O estado de Jó agora passa a ser melhor do que o primeiro estado, quando ele estava muito bem, porque ele teve a sua mentalidade transformada pelo encontro que ele teve com Deus.
Quer ter a sua vida transformada? Eu vou te dar aqui a chave num versículo e depois eu vou encerrar com uma palavra para você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer que eu traduza para você? Comece a cuidar das coisas de Deus onde você estiver e deixe que Ele cuida da sua. Irmão, eu não conheço ninguém que Deus tenha administrado a vida dele que seja paupérrimo em nenhuma área da sua vida. Quando nós deixamos Deus administrar a nossa vida, nós passamos por problemas sim, mas o Senhor é que está no comando. Nós passamos por dificuldades sim, mas Ele está no controle. E a gente passa a crer. E não é uma questão de irresponsabilidade, é uma questão de certeza, crença no coração. Às vezes eu falo as coisas, depois eu fico pensando, mas por que eu falei isso? Aí vem a afirmação de Deus, é porque quem cuida de mim é Deus. Quem cuida dos meus sonhos, quem cuida daquilo que eu preciso e desejo é o Senhor. Deixa eu cuidar das coisas de Deus. Deixa eu cuidar das coisas de Deus. Cuide você das coisas de Deus. Anuncie o Evangelho. Por que, pastor, que é tão bom? Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Sabe, eu e você não entraremos no céu por quão bonito nós somos. Eu acho que no dia que nós formos entrar no céu, Deus vai olhar o pé e a mão. A mão, porque nós temos que ter algo a apresentar a Deus, frutos, não só os nossos frutos do caráter, fruto do Espírito, mas o fruto que nós colhemos para Deus. E os pés. Eu acho que Deus vai ficar, cada vez que você anuncia o Evangelho, Deus vem e faz um pé de cura em você. Ele vem e dá uma ajeitadinha no seu pé. Vai te lixando, tirando as cascas grossas, né? Vai ficar aquele pezinho bonitinho e brilhoso, porque a Bíblia diz que são formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz, daqueles que anunciam as boas novas. Posso eu, tendo as mãos vazias, me apresentar a Deus? Posso eu deixar de anunciar se um dia o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, me ordenou que anunciasse? Não saia daqui hoje sem fazer um compromisso com Deus. Não saia daqui hoje sem dizer para Deus: Senhor, não me deixe andar nessas ruas de Fall River, nos mercados de Fall River, onde quer que eu vá, cliente que vem na minha casa, gente que eu vou na casa dele, não me deixe sair sem dizer que o Senhor Jesus o ama, que o Senhor Jesus a ama, que o Senhor Jesus se importa sim, que tem gente, irmãos, que está quebrado, está precisando de ouvir e saber, e isso não é demagogia, é saber que o Senhor Jesus se importa com você. Talvez você entrou aqui hoje se questionando: será que Deus realmente se importa comigo? E Ele coloca no seu coração hoje essa palavra. Ele se importa com você. Ele se importa tanto com você que Ele te trouxe aqui. E mais do que isso, Ele se importa tanto com você que Ele quer usar a sua vida. O que o Senhor Jesus viu em nós para querer nos usar? Eu não sei, mas talvez você pode ser a resposta da oração de alguém hoje. Talvez alguém hoje orou dizendo: Senhor, eu preciso disso, 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 e você tem. Nós gostamos de ouvir aqueles testemunhos, né? De gente que recebeu do nada alguma coisa, ou gente que entregou do nada. Por que você não é parte desse testemunho? Por que você não pede intimidade com Deus e busca intimidade com Deus para deixar Ele usar a sua vida de forma que você tenha a resposta de algumas perguntas para alguém, de sorte que você tenha a bênção, ou seja a bênção de Deus para a vida de alguém? O Senhor nunca desampara. E se você for o canal da bênção, a bênção primeiro passa por você para depois ir para o outro. Então não se negue, não se furte de ser usado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique de pé, por gentileza.
Vamos orar. Irmão, não saia daqui sem hoje assumir um compromisso com Deus de falar mais de Jesus. Pastor, eu estou tão quebrado, mas Deus usa você nesse tempo para abençoar outras pessoas. Eu estou precisando de algo de Jesus. Você está no lugar certo hoje. Você está no lugar certo. Eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Senhor, com essa palavra simples, mas tão desafiadora para a Tua igreja. É uma palavra para o Teu povo. E hoje parece que a Tua igreja está reunida aqui, em família. Meu Deus, no nome de Jesus, o Senhor é quem pode falar aos corações. O Senhor é quem pode transformar vidas. O Senhor é quem pode fazer a diferença. Meu Deus, assim como o Senhor mudou vidas no passado, assim como o Senhor mudou a minha vida e a vida de cada um aqui, Senhor, o Senhor pode usar esta igreja para um grande reavivamento. Meu Deus, usa esta igreja no nome de Jesus. Pega cada um aqui, Senhor. Trate em particular, trate sozinho, como o Senhor quiser fazer, mas trate, Senhor, para que vidas sejam transformadas nessa cidade. Meu Deus, se alguém entrou aqui doente, cura agora no nome de Jesus. Se alguém entrou aqui, Senhor, doente emocionalmente, cura agora no nome do Senhor Jesus as emoções. Senhor, se alguém entrou aqui doente psicologicamente, espiritualmente, cura no nome de Jesus agora, Senhor. E onde quer que este vídeo, que essa live chegue, meu Deus, cura no nome de Jesus. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um plano com esta igreja, com esta cidade. Portanto, Deus, nós nos colocamos aos Teus pés e ao Teu dispor como servos. Usa-nos em Tuas mãos. Usa a Tua igreja em Tuas mãos. No nome de Jesus, ó Pai. Senhor, se alguém aqui ou onde estiver, tiver com o coração voltado para Te receber, ó Senhor, aceite essa pessoa no Teu seio, Senhor, no seio da Tua igreja. Transforma a vida, perdoe os pecados, escreva o nome no livro da vida para a salvação, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém.